Olá! A taxa de desemprego do país ficou em 7,4% de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015. No mesmo período do ano anterior, a taxa foi de 6,8%. De acordo com Cimar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, o aumento é sazonal e comum no início do ano. Bom, e a previsão do tempo para essa sexta-feira é de sol com algumas nuvens, mas não chove. A máxima não passará dos 27 graus, mínima 17 graus. Devido à ausência de chuvas nas últimas horas, o nível do sistema Cantareira permanece estável, em 19,7%. Dos outros 5 mananciais que abastecem São Paulo, 2 elevaram e 2 ficaram estáveis. Um apenas caiu. Antigamente, conforme a tradição, a figura materna era mais presente no dia a dia dos filhos. Mas você sabia que a presença do pai é tão importante quanto a atenção e os cuidados de uma mãe? O pai precisa estar presente no dia a dia do filho para um desenvolvimento e uma segurança maior da criança. Eles precisam dar banho, trocar a fralda, contar historinhas e brincar com seus pequenos. É uma pena que nem sempre os pais são reconhecidos como uma peça importante para a vida dos seus filhos. No Brasil, uma lei precisou ser aprovada em 2005 para que o pai pudesse entrar na sala de parto e assistir o nascimento de seu filho. Mas mesmo assim, nem sempre a lei é respeitada. A ideia de que o pai é o indivíduo que sustenta a família, que só apoia a mãe e ela é a responsável pela educação do filho, precisa ser quebrada. Muitas mães precisam ser as primeiras a fazerem isso e deixarem seus filhos se aproximarem do pai. A convivência de pai e filho por meio de brincadeiras, leituras e outras atividades enriquecem o vocabulário e desenvolvem um bom desempenho escolar. E o jornalista esportivo Guilherme Maia, da TV Esporte Mais, está aqui no estúdio do Alpha Channel News para comentar sobre as últimas do cenário esportivo e as apostas para os próximos dias. Gui, seja bem-vindo novamente aqui no estúdio. Eu que agradeço. Olá, o Queca, amigos que acompanham o Alpha Channel. Estamos aqui para falar bastante sobre esportes, sobre o que vai acontecer no final de semana, sobre o que aconteceu também, para deixar o nosso amigo telespectador bem informado. E assunto hoje não vai faltar. Vamos começar falando sobre as quartas de final. São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians agora vão enfrentar aí as quartas de final contra outros 4 times. O que você achou da última rodada? Essa última rodada do Campeonato Paulista serviu para definir os rebaixados e também o último classificado que faltava, que foi definido, foi o 15 de Piracicaba, garantiu a sua vaga, as outras equipes já estavam garantidas nas quartas de final. O 15 empatou com o Corinthians 2-2 e ficou com a vaga. E muito curioso que o time que brigava com o 15 pela vaga era o Penapolense, que além de não ficar com a vaga para as quartas de final, caiu. Então um regulamento onde uma equipe, no caso o Penapolense, chegou na última rodada com chance de classificação e com chance de cair. E acabou caindo. 15 de Piracicaba ficou com a classificação no grupo do Santos e vai enfrentar o Santos. Nas quartas de final a gente vai ter 4 grandes enfrentando 4 pequenos. É um jogo só, não tem vantagem de empate. Mata-mata agora. Se empatar vai para os pênaltis. A vantagem que os times grandes têm é de jogar em casa, com o apoio da sua torcida. Falando sobre o Grêmio Audax, ele fez uma boa atuação agora no Paulistão, no grupo 2, mas não foi dessa vez, né? Ganhou até do Bragantino de 2-1. Mas o que você achou da atuação do Grêmio Audax? É verdade, o Osasco Audax ele joga aqui na nossa região, né, o time da nossa região oeste aqui da Grande São Paulo, e foi muito bem no Paulistão. Se tivesse um exemplo nesse grupo do Santos, que o 15 classificou, estaria classificado, né? E no grupo do São Paulo, que o Red Bull classificou, estaria classificado, fez a 7ª melhor campanha no geral do Paulistão. Mas o problema é que caiu num grupo muito difícil, né? O grupo que tem o Corinthians, que hoje é o melhor time do Brasil, e tem também a Ponte Preta, que fez um bom time porque voltou, vai jogar a Série A do Brasileiro nesse ano. Então caiu num grupo muito difícil, mesmo fazendo uma boa campanha, não conseguiu a classificação para as quartas de final, mas terminou o campeonato sem risco de rebaixamento, venceu na última rodada e uma pena ter caído num grupo tão forte, não conseguindo avançar para as quartas.
E desses 4 times pequenos que você comentou que agora vão para as quartas de final, né, o 15 de Piracicaba, o Red Bull Brasil, o Botafogo e a Ponte Preta, que não é tão pequena assim, qual desses foi a maior surpresa estar agora entre os 8 times que vão enfrentar as quartas de final? Olha, a equipe do 15 de Piracicaba e do Botafogo de Ribeirão Preto são times tradicionais do interior paulista, mas acho que quem pode surpreender é o Red Bull. É uma equipe jovem que é administrada por uma empresa. É verdade, primeira vez que disputa o Paulistão. E para mim é o confronto mais equilibrado, São Paulo e Red Bull. Muitos dizem que é Corinthians e Ponte Preta, mas eu acho que é São Paulo e Red Bull. Não por conta da Ponte, né? Acho que a Ponte é melhor até que o Red Bull, mas é que o Corinthians está tão bem que eu acho que vai atropelar a Ponte Preta. O São Paulo, com essa fase ruim, pode dar brecha para o Red Bull, quem sabe, eliminar o tricolor. Lembrando que no ano passado o São Paulo foi eliminado pelo Penapolense, então tem que ficar de olho, tem que respeitar todas as equipes grandes, as equipes pequenas, porque como é um jogo só, se piscar, o time leva para os pênaltis e aí não tem nada definido. O Ituano, né? Foi um exemplo disso no ano passado. Exatamente. Chegando até a final e na final eliminando a equipe do Santos. Então, as equipes que jogam em casa nesse Paulistão, os grandes nas quartas de final, não tem que ter outro pensamento, tem que atropelar as equipes menores. Mas eu acho que o confronto mais equilibrado deve ser São Paulo e Red Bull pela fase ruim do São Paulo e porque essa equipe do Red Bull também é uma equipe muito jovem, com pensamento diferente, assim como é o Osasco e o Audax, e pode surpreender. Lembrando que a Federação Paulista de Futebol divulgou hoje as datas e horários das partidas. O Corinthians e o São Paulo vão jogar no sábado, o Corinthians joga às 4h20 na Arena de Itaquera, contra a Ponte Preta. O São Paulo joga às 18h30 contra o Red Bull. Já no domingo, o Palmeiras vai jogar às 11 da manhã contra o Botafogo, no Allianz Parque. E às 4 da tarde, o Santos vai receber o 15 de Piracicaba na Vila Belmiro. Pegando o gancho sobre o que você falou da má fase agora, nesse momento delicado do São Paulo, você acha que isso realmente possa comprometer a atuação do São Paulo agora nessa reta final do Paulistão? E quem você acha que pode aí se candidatar e ser o sucessor de Muricy Ramalho? Estão falando em 2 nomes, né? O Alejandro Sabedia, que foi técnico da seleção argentina na Copa do Mundo, chegando até a final da Copa, né? Perdendo para a Alemanha, e também o Abel Braga, né? Que treinou o Internacional, o Fluminense. São 2 bons técnicos. O problema é que se eles chegassem agora, principalmente o Sabedia, tem um período de adaptação. E o São Paulo não pode ter esse período de adaptação, porque vai jogar as finais do Paulista, tem 2 jogos importantíssimos e decisivos pela Libertadores contra o Danúbio e contra o Corinthians. Então, se fosse chegar um técnico, teria que ser um técnico para resolver. Esse pensamento do São Paulo, de um técnico estrangeiro, poderia ser pensado para o Campeonato Brasileiro, que você tem tempo para se fazer um trabalho, para ter adaptação. Agora o São Paulo não tem tempo para nada. Então, provavelmente vai manter o Milton Cruz, que é o auxiliar, que está como substituto do Muricy, né, até se conseguir um técnico efetivo. E eu continuaria com o Milton Cruz, deixa ele fazer o trabalho dele aí, ver até onde ele consegue levar, porque acho que um treinador chegando de fora, um treinador novo, demoraria um tempo para se adaptar, ainda mais ele sendo estrangeiro. Então eu creio que o São Paulo vai deixar o Milton Cruz para esse jogo de final de semana, se ele for bem, vai deixando ele e vamos ver até onde ele consegue ir no Paulistão e também na Libertadores. Ainda falando sobre o Paulistão, mas vamos descer algumas séries, chegando à série A3. O Grêmio Osasco perdeu do Votuporanga, mas o Grêmio Barueri empatou com o Tupã. Agora também está na reta final. O que você acha desses 2 times para esse finalzinho? É verdade. A equipe do Grêmio Osasco está pensando em classificação na Série A3. Perdeu esse jogo em Votuporanga, mas ainda tem chance de classificação. O Grêmio Barueri está lutando para não ficar na zona de rebaixamento, para não terminar o campeonato na zona de rebaixamento. Seria péssimo cair mais uma posição. É verdade. Então está 2 posições apenas acima da zona de rebaixamento. Já a equipe do Grêmio Osasco consegue pensar mais em classificação. É um time que está brigando por classificação, 8º colocado. Então, nessas últimas rodadas, deve ser esses os pensamentos das equipes da região. O Barueri
pensando em não cair, e o Grêmio Osasco pensando em classificação na Série A3. E você falou de divisões abaixo, no Paulistão teve 4 times caindo, que ano que vem vão jogar a Série A2 do Campeonato Paulista. O Marília e o Bragantino, que já haviam caído, e uma pena a Portuguesa, né? Um time tão querido aqui de São Paulo, caindo também no Campeonato Paulista. Já havia caído para a Série C do Brasileiro, agora cai para a Série A2 do Paulista. E o Penaponense caiu também, que a gente citou aqui, que tinha até chance de classificação, mas acabou sendo rebaixado. Bom, saindo aqui do Brasil, indo lá para a Europa, vamos falar um pouquinho sobre a Liga dos Campeões. Também entrou na reta final, né? É verdade. Agora é quartas de final, jogos de ida e volta, os jogos de ida na próxima semana. Terça-feira tem o duelo de Madrid, Atlético de Madrid e Real Madrid. E tem também o Juventus da Itália pegando o Mônaco da França. Na quarta-feira, o PSG, que ontem venceu o Saint Etienne pela Copa da França. Goleada. Está na final da Copa da França e está também nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Vai enfrentar a equipe do Barcelona. E no outro jogo da quarta-feira, o Porto pega a equipe do Bayern de Munique. Só um jogão, só na Liga dos Campeões. Exatamente, mas a sua aposta, a final seria que time contra qual time? Olha, eu gostaria de ver um Barcelona e Real Madrid, né? Na bonito, grande né? final. É bonito. Mas tem o time do Bayern de Munique que está muito bem, sob o comando do Guardiola. Tem esse próprio time do Paris Saint-Germain. Para mim, são os 4 favoritos. Tem o Juventus também, que tem tudo para ser novamente campeão italiano, pode surpreender. São 5 equipes aí favoritas a chegar na final. Mônaco, Atlético de Madrid e o Porto aparecem como azarões. Vamos aguardar aí os próximos capítulos e essas belas partidas, né? É verdade. Você gosta mais de quem? Do Barcelona ou do Barcelona, Real? Barcelona. Então tamo junto, então. Gosto mais do Barça também. Bom, saindo da Europa, indo agora para o Rio de Janeiro. Os cariocas, aliás, que moram aqui na região também, os cariocas botafoguenses foram dormir muito felizes. Ah, foram, com certeza, porque o Botafogo terminou em primeiro na primeira fase do Campeonato Carioca e venceu a Taça Guanabara. E para o botafoguense foi ótimo, porque o time do Botafogo tem muito pouco recurso para jogar o Carioca. O Flamengo tinha mais investimento, o Fluminense também, o Vasco e o Botafogo com menos investimento. Os 4 grandes acabaram se classificando por conta da vitória do Fluminense 2-1 para cima do Madureira. O Madureira estava de intruso ali entre os grandes, mas com essa vitória do Fluminense, o Madureira ficou de fora e o Fluminense se classificou. E o Botafogo, com pouco dinheiro, conseguiu ficar em primeiro, foi o melhor time da primeira fase. Isso se deve muito ao técnico René Simões, que sabe fazer bons trabalhos com pouco recurso. Ele foi técnico já da Seleção Brasileira Feminina, fez um bom trabalho com as meninas, que tem pouquíssimo recurso comparado a outros países, foi muito bem no Mundial, Olimpíadas. Quando pega times de pouco recurso, com pouco recurso ele consegue fazer um bom time, tanto é que terminou em primeiro e vai ter vantagem agora nas semifinais do Campeonato Carioca. Isso é uma qualidade peculiar dos técnicos, né? Porque pegar uma equipe boa, com bons jogadores, acho que até você consegue, viu, quer treinar. É brincadeira, é difícil também lidar com bons jogadores, mas não é todo técnico, né? Que com jogadores de menor calibre, né? Que estão começando, que estão buscando lugar ao sol, consegue fazer a melhor campanha do Campeonato Carioca. E o Botafogo vai pegar o Fluminense e na outra semifinal, Flamengo e Vasco. Bom, Gui, agora sobre vôlei. Superliga Feminina, o Mônaco Osasco vem dando um show. É verdade. Venceu o César na semana passada, fez 1-0 no confronto melhor de 3. No outro confronto, o Rio de Janeiro venceu o Minas, fez 1-0 também. E agora no final de semana vão ter 2 jogos, né? O Mônaco recebe em Osasco a equipe do César. Esse jogo é sexta-feira às 10 da noite. E se vencer, já está na final. O mesmo acontece com o Rio contra o Minas. Se vencer o jogo de número 2, já está na final também a equipe do Rio de Janeiro. Então, Minas e César têm que vencer os seus jogos para levar para o jogo de número 3 e ficarem vivos ainda na Superliga. Sendo completamente imparcial, aliás, parcial em relação a isso. Mônaco ou Rio de Janeiro, quem vence? Olha, o Mônaco tá... Mônaco não, o Rio de Janeiro está melhor. Eu torço pelo Mônaco Osasco, que é aqui da nossa região, mas o Rio de Janeiro está melhor, fez a melhor campanha na primeira fase, com isso ganhou o direito de mandar a partida final no Rio de Janeiro, vai jogar com o apoio da sua torcida. O Rio de Janeiro é o favorito para vencer
a Superliga. Mas acho que o Molíco Osasco, passando pelo SESI, tem chance, é claro, é uma rivalidade muito grande de derrotar o Rio de Janeiro. Mas o favorito é o Rio, que é comandado pelo Bernardinho. Então, Gui, muito obrigada e até as próximas. Valeu, muito obrigado. Quem quiser acompanhar sobre a TV Esporte Mais, né, parceira aqui do Alpha Channel, é só entrar no site tvesportemais.com.br, que lá tem tudo sobre esportes para você da nossa região, do Brasil e do mundo. Ótimo. E aí ficam as informações do jornalista esportivo Guilherme Maia. Bom, e daqui a pouco a Sabesp promove cursos gratuitos de como economizar água. Adoção de animais em Barueri e conheça a agenda cultural para este final de semana. Isso e muito mais logo depois do intervalo aqui no Alpha Channel News.